1, 2, bin dabei. 3, 4 mit kaltem Bier. 5, 6, Podcast Next. 7, 8, gut gemacht. Grüß Gott, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje a gente, vamos seguindo nossa série do Baby Cast. Hoje não é o Benício, né, Fernanda? Não é o Benício. Então a gente convidou a Lissa, que está sumida aqui do podcast. Fazia tempo que não aparecia, hein, Lissa? Estávamos com saudades. Então, eu também estava. E a Lissa vai contar o relato de parto dela. E aí, Lissa? Isso aí. Dá um oi pra galera aí. Oi, galera, tudo bom? Quanto tempo, né? Muito tempo, muito tempo. É muito bom voltar a gravar um podcast. Então... Hoje a gente vai ouvir, então, o relato de parto da Lissa, mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. E aí, Lissa, se apresenta para o público quem é você na fila do Biergarten, para quem não te conhece. Eu sou aquela que está tomando cerveja sem álcool. Mas é porque é mamãe ou porque não toma cerveja mesmo? Olha, eu não sou muito fã de cerveja. Ah, bom. Mas, porque, tô amamentando a Ana ainda. Então é melhor não, né? Exato. Eu sou a mãe da Ana, moro aqui na Alemanha desde 2016. A Ana nasceu o ano passado, em 2020. E estou muito feliz de contar essa história aqui para vocês, porque, gente, eu amo contar essa história. É bom ter um podcast gravado, né? Ao invés de ficar contando toda hora, você manda escutar e depois a pessoa vem com as perguntas só, né? É verdade. Aí economiza saliva. Economiza saliva, tá. E então, conta pra nós aí como é que começou tudo. Você tinha a mentalidade cesárea brasileira ou você já estava preparada para parto normal? Como foi? Conta aí. Olha, antes de engravidar, eu não fazia ideia do que aconteceria, na verdade. Eu tinha até um pouco de medo da hora do parto, sendo parto normal ou cesárea. Era um momento, assim, muito desconhecido para mim, desconfortável, então eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Aí, conforme a gravidez foi avançando, eu comecei a encarar esse momento mais a sério, né? Falei, bom, a hora ele tá aqui, essa hora vai chegar. A hora ele vai ter que sair de algum jeito. E aí, eu comecei a pesquisar bastante, né? A gente entra, né, Fer? Aquela neura de sair pesquisando, sair lendo. E, assim, eu sempre tive muito cuidado com o tipo de conteúdo que eu consumia quando eu estava grávida. Porque é muita ansiedade, a gente não gosta de ficar... Tem muito blog, muita notícia sensacionalista, muita gente falando sobre tudo. Então eu também tomava cuidado para aquelas coisas não me assustarem, né? Eu consumia o tipo de conteúdo que me deixava tranquila. E até eu te agradeço que você me deu essa dica logo que eu estava grávida e também me ajudou muito. Não ler tudo, selecionar o que a gente vai ler com informações mais seguras. Porque a internet está cheia de desgraça, né? Nossa, é o que dá clique, o mundo, né? O mundo está cheio de desgraça e as pessoas agora têm muito acesso a falar as coisas, então a gente ouve coisas muito ruins que acontecem mesmo por aí, né? Mas elas não acontecem assim, elas não são a maioria, né? Não é a regra necessariamente. Mas eu falo que nem... É exceção. Eu acho que é exceção, mas é que, na verdade, eu acho que as pessoas, quando têm uma experiência negativa, elas tendem a compartilhar mais do que quando tem uma experiência boa, né? Isso em tudo, né? Sim. Desde em restaurante, desde em hotel, desde, sei lá, teu filho talvez também, né? Exato, acho que sim. E aí eu comecei a me informar, comecei a pesquisar e conhecer histórias muito, muito bonitas, assim, da chegada do bebê, e comecei a perceber que o meu corpo, ele estava se preparando para aquilo e que eu podia confiar no que estava acontecendo, no que estava sendo feito aqui pelo meu corpo. Bom, eu preciso falar da minha Rebame. Logo que eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz, contei pro Thiago, e a segunda coisa que eu fiz foi pesquisar uma Rebame para me acompanhar. E aí, como eu estava ainda na 4ª ou 5ª semana de gestação, eu consegui... Faltava muito tempo para o parto e eu consegui 2 Rebame para cuidar de mim. E eu tive que escolher entre uma delas, e aí eu pesquisei e falei, vai ser você, e acho que eu fiz uma boa escolha.
E aí ela, ao longo de toda a gestação, ela foi também me tranquilizando, me preparando, me explicando, sabe? Então, isso foi muito bom. Fui pensando, então, que eu queria um parto mais normal e natural possível, mas também eu estava sempre em mente que a tecnologia está aí para nos auxiliar, então o mais importante é a saúde do meu bebê, a minha saúde, então a via de parto era menos importante do que a nossa saúde, assim, né? Então foi isso que a gente priorizou. Ah, legal, tava com a mente bem aberta então, né? Tava sim. Aí... Afinal, né, a humanidade chegou até os dias de hoje, né? Quantos eu sempre pensava bilhões nisso. de pessoas nasceram, né? Eu também falava pra Fernanda. Isso eu já tô emocionada. Tipo assim, de um jeito ou de outro vai nascer, né? Eu sei que às vezes ficam pensando, quero assim, quero assado, mas aí, enfim, sei lá. E há tantos anos as pessoas só nasciam de um jeito. Sim. Fernanda já tá emocionada aqui. É um assunto bem emocionante mesmo. Eu não consigo falar sobre o parto, sobre filhos sem me emocionar. Para mim é muito, muito forte. Eu sei como é. Eu sei, sim, assim mesmo. E aí, eu passei uma gestação muito tranquila, eu não tive, assim como você, Fer, não tive grandes problemas, fui, sei lá, tava me sentindo bem e tudo mais, e calma também. Eu não tava muito nervosa, é claro que de vez em quando dava um frio na barriga, meu Deus do céu, minha vida vai mudar e tal, mas a verdade é que antes de ser mãe a gente nem tem ideia da dimensão. Não, a gente pode pensar que vai mudar, mas não dá para ter noção. Sabe nada. Mas eu estava muito calma, muito tranquila, e eu acho que todas as informações que eu estava sei lá, semeando para mim, estavam me fazendo tranquila. E aí eu conversei com a minha Rebame sobre o hospital onde eu poderia, né, ter o parto e tal. E isso também foi uma decisão que me deixou muito tranquila, porque aquela coisa, eu sempre ouvia das mulheres aqui que elas não tiveram boas experiências nos hospitais onde elas tinham ido. E eu falava, meu Deus do céu, eu tô com uma gestação tão tranquila, eu tô tão calma, eu tô tão bem, será que eu vou ter um estresse também na hora do parto? Será que a minha história também vai ser desse jeito? Eu não queria que fosse assim, eu queria que a chegada da Ana fosse o mais tranquila possível, sabe? E aí, eu comecei a conversar, então, com a minha Rebame sobre um hospital que tem aqui na cidade, porque é o seguinte, tem 3 hospitais que fazem parto aqui em Nuremberg. 2 deles são bem grandes, com ala pediátrica, com UTI neonatal e aquela coisa, e eles são muito procurados, né, pela maioria das mulheres que vão parir. E tem um 3º hospital que é pequenininho de tudo, e ele só tem a área ginecológica, ele não tem a parte pediátrica e tal. É claro que eles têm médicos, pediatras e um plano de emergência se acontecer algum problema, enfim. Manda para outro hospital, tudo mais. É um hospital, exato. E só que era um hospital que ele oferece para o paciente esse ambiente mais tranquilo e mais acolhedor, sabe? E a minha Rebame, ela me explicava isso, só que ela falava assim, essa é uma decisão que não cabe a mim, é você que vai decidir. Eu não posso decidir por você. Mas ela me explicava como é que funcionava, né, a dinâmica nesses hospitais. Ela falava assim, se para você for importante que o hospital tenha uma UTI, uma ala pediátrica, você não pode pensar 2 vezes, você tem que ir nesses hospitais grandes. Se para você isso não é uma questão, você está confiante da sua saúde, da saúde do seu bebê, os exames estão todos em ordem, enfim, é uma decisão sua. E aí eu acabei escolhendo mesmo esse outro hospital. E eu acho que aí eu conversei acabei encontrando 2 pessoas, só 2 pessoas que tinham feito o parto nesse hospital, e elas falavam muito bem. E eu falei, pronto, tá decidido, né? Vai ser isso mesmo. Então eu fui lá, quando a gente chega, acho que na 36ª semana, eu tinha que ir lá fazer o registro de que eu gostaria de ter o parto lá. E, nossa, gente,
começou ali uma ótima experiência, sabe? Eu fui atendida por uma Rebame, eu lembro até hoje o nome dela, ela chama Marion. Ela foi muito, muito, muito simpática comigo, muito prestativa, e eu lembro que eu tinha feito um plano de parto, eu tinha escrito, né, os meus desejos para o parto, e a minha Rebame também me ajudou nessa lista dos meus desejos. Ela até me orientou a não me chamar isso de plano de parto, porque ela falava assim, é difícil você ter um plano por uma coisa que você não tem o controle, você tem os seus desejos. Legal, então tá bom, então esses são os meus desejos. E aí eu fui lá e apresentei isso para o hospital. A Rebame lá, do hospital, ela leu tudo aquilo, ela falava, não, isso aqui é exatamente aquilo que a gente deseja para você. E assim, eu não tinha desejos muito... malucos. Eu só queria ser respeitada, eu só queria que eu fosse informada de todas as coisas. Né? Exato, né? E tinha também essa coisa da pandemia, né? Essas restrições todas do Thiago não poder estar o tempo todo lá comigo. Então, isso era uma coisa que eu queria estar bem informada de que momento ele poderia estar junto, como que isso poderia ser feito, né? Eu queria um quarto familiar para ele ficar comigo depois do parto. Então, eu deixei tudo isso lá bem especificado e falei, né, do parto normal. Eu gostaria de fazer um parto normal e gostaria de que qualquer coisa fosse me comunicada, me questionada e que eu fosse sempre informada de todas as coisas. E, é claro, o hospital estava de acordo com isso. Então, eu fiz meu registro lá e fiquei esperando a Ana nascer. E a Ana estava prevista para o dia 11 de novembro. E aí o dia 11 de novembro chegou e nada aconteceu. Nada da Ana, ela estava feliz no forninho. Porque vai sair, né? Novembro é frio, hein? Gente, a Ana não nascia, e a Ana não nascia. E eu tava bem com isso, sabe? Porque eu gostei de ficar grávida, eu tava, assim... Tu não cansou no final? Porque, muito, às vezes, muito, porque eu acho que depois de tanto tempo, né, a barriga fica muito grande e tal, se movimentar, fica ruim. Isso sim, fora esses incômodos, né, a dor nas costas, eu dormi bem a gestação quase inteira, só mesmo os últimos 2 meses que eu comecei a dormir muito mal, não tinha posição para ficar, era difícil de respirar. Era um treinamento só, porque estava por vir. Não sabia de nada. Bom, e aí eu tava muito feliz grávida, eu tava aproveitando. E assim, pra mim, eu falava pro Thiago, eu falava, olha, agora a gente é 2, mas daqui a pouquinho a gente vai ser 3. Então vamos curtir muito esses últimos dias a 2, né? Porque... Nunca mais. Depois... Então, que a gente com certeza vai curtir os nossos dias a 3, mas vamos terminar de curtir os nossos dias a 2. Né? Então, eu fiquei até feliz de que a minha gestação durou tanto tempo, assim, sabe? Porque eu tava me sentindo muito bem grávida. Quando deu 40 semanas, eu fui, então, me consultar com a minha ginecologista, que estava acompanhando toda a gestação, né? E ela falou, olha, Alissa, então agora eu não posso fazer mais nada por você, a não ser esperar a sua notícia de que a sua bebê chegou, porque como vocês explicaram no episódios passados, né, a médica que acompanha a gestação não faz o parto aqui na Alemanha, né? Tchau, boa sorte e a gente se fala daqui a tantas semanas. Exatamente assim. É meio estranho isso, né? Eu sempre achei estranho isso, mas enfim, assim funciona, né? E aí ela me deu todos os papéis para eu levar para o hospital, né? Encaminhamento e tal. E falou, olha, a partir de agora eu gostaria de que você fosse no hospital a cada 2 dias para fazer os exames, porque aqui no consultório a gente não vai, né, mais te acompanhar, então você vai diretamente lá onde você escolheu para ter o parto. Então, depois da 40ª semana, a cada 2 dias estava eu lá no hospital, batendo carteirinha, né? Batendo meu cartão. E aí eu ia lá para fazer CTG, para colher a urina, fazer todos os exames, né? Fazer ultrassom.
E nada da Ana nascer. E assim, eu não tinha contração nenhuma, Fer. Nem não, tu não teve treinamento, nada? Eu tinha contração de treinamento no segundo trimestre. Meu Deus! Mas assim, não era nada muito forte, não. Eu só sentia minha barriga ficar bem dura, assim. Especialmente quando eu saía para caminhar e tal. Uhum. Mas depois, quando eu tava no último trimestre, eu não sentia nada de contração na barriga, nossa, né? Nossa, que estranho, assim. Pra mim foi uma coisa muito... Eu achei que todas as pessoas tinham. Eu também achei que eu ia ter. Eu também achei que eu teria. E nada. E minha médica falou, não, Lissa, é normal. Ela falava assim, que é a calmaria antes da tempestade. Eu tava preparando você. Voz da experiência. Uhum. E aí... de fato, eu não tinha contração nenhuma, então eu ia lá na máquina do CTG e media os batimentos da Ana, e a máquina também mede, né, as contrações da barriga. E a minha ficava ali, ó, no 0, nossa! 10, 0. Às vezes subia para 20. 0, 0. Nossa, gente, quando é que isso vai começar? Imagino! Né? E nada. A cada 2 dias eu ia pro hospital, fazia os exames, e nada da Ana nasceu. Eu falei, né? Novembro é frio, né? Mas vocês começaram a ficar ansiosos daí, Lissa? Eu acho que deve ter pego bastante. Sim. Aí a gente começou a ficar ansioso, sim, porque se a minha sogra estiver ouvindo isso, sogra, eu te amo. Mas vinha, assim, uma cobrança, não é uma cobrança, mas a nossa família estava sempre mandando mensagem, sabe? E aí? Ninguém ficava perguntando, assim, se já tinha nascido, né? Mas a gente sentia a ansiedade deles, né, transmitindo, assim, pra gente. E aquilo me deixava ansiosa, e a Ana não nascia. Sim, então eu comecei a ficar muito ansiosa, e aí os médicos do hospital... desculpa também para os nossos amigos e famílias, porque eles também faziam isso, e o Tomás pediu para as pessoas pararem de mandar mensagem para mim. Eu acho que teve um momento que o Thiago... Eu falei, se quer perguntar, pergunta pra mim, não pra ela. Exato, aí teve um momento que o Thiago falou a mesma coisa. Sim, eu fiquei meio bloqueando lá e falando só que eu julgava. Porque a gente não tem controle, né, Lissa? Não, mas eu entendo também, né, na ansiedade, os pais. Eu também entendo, tios, todo mundo, longe ainda, né, enfim. Eu comecei, assim, a ficar muito nervosa, e especialmente porque lá no hospital os médicos começaram a falar e me explicar como é que era feita a indução. Ai, meu Deus. Você não tinha pesquisado nada ainda sobre isso? Eu tinha, igual eu, assim. Mas por cima, assim, nunca imaginou que ia chegar para você. Exatamente. Sei como é. Eu já ouvi essa história, que inclusive foi contada nesse podcast. Talvez porque eu não conhecesse tantas histórias com indução, eu achava que isso era uma coisa menos... Não é tão comum no Brasil isso, né? Ou eu não sei. Eu não sei, no Brasil eu não sei. Não sei, mas aqui é bem comum. Alguém da audiência aí souber, manda para nós aí uma mensagem. No meu círculo de amizade, eu conheço muitas mulheres que tiveram o parto após as 40 semanas, mas poucas que precisaram induzir, entendeu? Uhum. Então, eu achava que isso não fosse acontecer comigo também, sei lá. Mais uma lição da vida. Uhum. E aí os médicos começaram a me explicar e falar da indução, e eu comecei a ficar assustada, porque, nossa, meu Deus, será que eu vou ter que induzir? E aí, com a pandemia, o Thiago não vai poder ficar comigo no hospital. Esse era o ponto que mais me pegava, ficar sozinha no hospital. Porque assim, na minha cabeça eu pensava assim, gente, eu vou, quando eu começar a sentir as contrações, eu vou pedir pro Thiago cozinhar alguma coisa que eu goste, sabe? Eu vou tomar um banho relaxante na minha casa, eu vou, sei lá, ouvir uma playlist que eu gosto, para esperar em casa o máximo de tempo possível e ir no hospital só na hora que estiver nascendo mesmo, sabe? Sim. Então, todo mundo espera, né? Eu não esperava que eu teria que ir pro hospital sem sentir nada e ficar lá esperando as coisas acontecer, sabe? Triste. Não era o que eu tava esperando. Então,
eles começaram a me explicar como é que eles faziam a indução nesse hospital que eu escolhi. Esse hospital, ele é bem, assim, mais lento nas coisas que eles fazem, né? Protocolo, a gravidez estava sendo... Exato, o protocolo era mais lento. Eles estavam examinando os batimentos da Ana constantemente, né? Mas eles me explicaram que, em vez de medicar logo de cara, eles fariam, se eu concordasse, é claro, a introdução de um balão como é que chama? Balão de Foley, e é um negocinho super simples, que é um balãozinho inflado com soro, e aí eles colocam isso, acho que entre o colo do útero, um lado fica para dentro, o outro lado fica para fora do colo do útero, sabe? E aí eles inflam e deixa no mínimo 8 horas esse balãozinho ali para estimular as contrações, né? E eu nunca tinha ouvido falar disso. E aquilo me assustou muito. Aquilo me assustou muito, eu falei, tá bom, né? E aí eles falaram, não, mas fica tranquila, tudo vai ser feito monitorando a saúde sua e do bebê. E aí eu falei, então tá bom. Eles falaram assim pra mim, então, a hora que eu já tava na 41 semanas, mais alguns dias, eu nem lembro mais. Eles falaram assim pra mim, então, se não nascer até na sexta-feira, você vem aqui, na sexta-feira à noite, a gente vai ter que começar a pensar na sua indução. E aí eu fiquei muito triste, viu? Eu fiquei muito triste, porque não era o que eu tinha planejado. Claro. Ainda que a minha Rebame tivesse explicado, né, do plano de parto, mas não era o meu plano. Eu tive uma sexta-feira bem tranquila aqui do lado do Thiago. A gente resolveu, então, pegar bem leve naquele dia e só fazer coisas que nos deixassem relaxados. E aí, o que aconteceu foi que eu dormi e acordei atrasada para a hora de ir para o hospital. Ah, meu Deus! Deu certo o relaxamento. Isso sim que é o relaxamento. Parabéns para você, né? E a gente não tem carro. A gente ia pegar um ônibus, o hospital fica super pertinho aqui da minha casa. A gente ia pegar um ônibus e aí não dava mais tempo de pegar um ônibus. Pegar um táxi. Então, aí a gente cogitou, né? A gente pega um táxi, a gente espera o próximo ônibus ou a gente vai a pé? Eu falei, Thiago, eu tô me sentindo tão bem, eu não tenho dor, eu tô ótima, vamos a pé, né? Porque foram a pé pro hospital. Que massa! Isso sim é uma história legal pra contar pra Ana. A mãe estava lá e você vai nascer. Vou a pé pro hospital. A gente foi a pé, sei lá, foi gostoso, fomos aproveitando, fomos conversando, fomos pensando que a gente tá indo em 2, vamos voltar em 3, sabe? Fomos aproveitando nosso último passeio, assim, como casal, assim, foi gostoso. E o detalhe é que a gente brincava assim, a gente nem pensava em contar isso pra nossa família tão cedo, senão eles vão achar um absurdo. Enquanto que só tem que contar depois. E aí a gente foi a pé, cheguei lá e me despedi dele, porque ele não poderia ficar comigo durante a indução, né? Ele só poderia voltar ao hospital quando a Ana estivesse nascendo mesmo. Entrando no trabalho efetivo. Exato. Os médicos, eles já tinham me explicado certinho os procedimentos, né? Uhum. E então foi para a introdução do balão. E olha, se alguém for fazer esse procedimento, pode ficar tranquila que não dói. Porque eu tinha medo que eu fosse sentir dor, né, e tal. É tranquilo, eu tava muito nervosa na hora que eu coloquei, mas a médica foi me acalmando, ela falava assim, respira, fica tranquila. E é, tipo, muito rápido e indolor. Uhum. Aí eu subi pro quarto, e aí eu comecei a sentir dor depois de 1 hora, 1h30, alguma coisa assim. Comecei a sentir uma dor muito forte, mas muito forte. Eu falei, meu Deus do céu, acho que tá começando. Acho que, né, tá dando certo. E achei que era normal, falei, nossa, acho que é isso, vou ficar aqui. Só que aí eu não conseguia mais ficar deitada, eu não conseguia ficar mais sentada, eu não conseguia mais ficar em pé. Eu chamei a enfermeira e falei, tá doendo muito? Aí ela falou, nossa, então acho que eu vou te encaminhar lá pra... Caixa. Isso. Vou te encaminhar lá pro pessoal do Caixa. Sala de parto? Não. Isso. Uma coisa assim. Vou te encaminhar lá pra aula. Isso, pra aula de nascimento.
porque você tá com muita dor, né? Vamos ver o que eles vão fazer por você. E aí lá a médica falou assim, olha, você não deveria estar com tanta dor agora, porque você precisa ficar com esse balão pelo menos 8 horas, porque ele vai auxiliar a abrir o colo do útero e tudo mais, então... Isso era tipo 2 horas depois que você tinha colocado? 2 horas depois que eu tinha colocado. Um longo caminho pela frente, hein? Exato, ela falou, você não vai aguentar ficar tanto tempo com isso. Eu falei, então tá bom. Aí ela falou, e o que eu posso fazer, eu vou desinflar um pouquinho, vou tirar um pouquinho do líquido que tem aí dentro, e isso vai dar uma aliviada. Nossa, na hora que ela tirou o líquido, imediatamente eu comecei a me sentir melhor. Aliviou. Nossa! Aí eu voltei pro quarto, ela falou, bom, então amanhã de manhã você volta aqui, a gente vai tirar e vai examinar e vai ver o que, né? Ela falou, talvez você volte aqui já com contração, alguma coisa assim, mas o máximo de tempo que você conseguir ficar com esse balão, melhor. Então tá bom. Aí eu fui, eu não consegui dormir, porque, né, eu tava super ansiosa, mas eu consegui descansar e tal. E aí no dia seguinte eu tomei meu café da manhã e fui correndo lá pra ala dos partos. Foi retirado o balão, ela me examinou e eu já tava com 3 centímetros de dilatação. Que rápido! Esse balão foi ótimo, assim, ele ajudou bastante. Aí, só que eu não tinha contração nenhuma. Nada de contração. O contrário de mim, contração sem dilatação. Exato. Aí, eu fui lá para fazer o exame de CTG e para ver as contrações da barriga. O coração da Ana estava ótimo e não tinha contração nenhuma. Então eles falaram assim, olha, Alice, então a gente vai ter que entrar com medicamento para poder estimular as contrações, né? E aí eles me deram uma dose bem pequenininha para ver como é que meu corpo ia reagir. Isso, então, era sábado de manhã. Aí eu tomei uma dose do remédio de manhã, comecei... E era assim, tomava uma dose do remédio, fazia 2 horas de CTG. Eu tinha que ficar sentada com aquelas coisas presas na barriga e ficava lá, né? E aí eu ouvia podcast, ficava assistindo série, ouvindo música. Não rolou a Alemanha Cast no hospital, né? Claro, né, gente? Louco! Um beijo, Ana. Aí eu comecei a atualizar todos os podcasts atrasados. Mas, assim, eu tava me sentindo muito triste, muito sozinha. Esse dia, sábado, foi um dos piores dias, assim, pra mim. Foi muito triste, porque, primeiro, eu tava dentro de um ambiente hospitalar. Era um hospital acolhedor? Era pequeno e tranquilo? Era. Mas não era minha casa, não era onde eu queria estar, né, nos últimos dias da minha gestação. Eu tava longe do Thiago, ele já tava, né, de férias aqui, pra gente curtir aquele momento juntos, e eu só queria estar na minha casa relaxando para poder sentir o parto começar, né? Sim. Então, isso foi difícil. À tarde eu tomei mais algumas doses do remédio e nada de contração. E aí eu começava a chorar. Eu ia lá para fazer o CTG e eu ficava chorando. E aí as Rebami chegava assim, falava assim para mim, nossa, tá tudo bem? Eu não queria estar aqui, mas, né? E eu comecei a ficar também ansiosa e preocupada com a saúde da Ana. Claro. Sim, eu imagino. Né? Eu falei, gente, será que eu tô prejudicando a saúde dela e tal? E aí elas me explicavam, Lissa, tá tudo bem, olha, tá vendo o batimento dela? Ela tá saudável, tá tudo bem, confia no que a gente tá fazendo, você tá sendo monitorada. A qualquer momento que você quiser, você pode desistir de tudo isso, fazer uma cesárea, mas se você quiser ir até o fim, a gente tá aqui. Então, elas me passavam essa segurança, só que ao mesmo tempo eu tava super, né, nervosa. E eles deixaram aberto para ti mesmo, se você quisesse fazer cesárea? A escolha era minha. A escolha era minha. Eu até pergunto porque eu já escutei várias histórias de mulheres falando que eles não fazem na Alemanha, que sofrem, mas comigo foi igual contigo. Eles tinham perguntado antes, eu não quis, só fiz quando o médico optou, mas para ti também eles deixaram essa opção. Sim, era a não ser que fosse uma emergência, a escolha era minha, sabe? Eu que ia falar, não aguento mais, eu quero fazer uma cesárea, para mim já é demais, entendeu? Que legal. Só que eu falei, não, eu confiava no que elas estavam me falando, sabe? Elas estavam me mostrando que estava tudo bem, e eu falava assim, mas eu não posso fazer um ultrassom só para ver minha filha? Elas falavam assim,
não precisa, olha, tá tudo bem aqui, mas se isso for deixar você mais tranquila, a gente faz, né? Então, tu eu também pedia era pra fazer ultrassom e a eles louca faziam. do ultrassom? A louca do ultrassom? Claro, Como eu quero alguém ver não quero tem ver uma o maior selfie da minha alívio, filha. né? Bom, aquele sábado foi muito difícil. Domingo de manhã eu acordei sem nenhuma contração e fui de novo lá para fazer exame. E a dilatação tinha aumentado ou não? 3 centímetros, só ainda? 3 centímetros. Nossa. Porque eu não tinha contração nenhuma, Fê. Então não sim, tinha só como aumentou, só deu a dilatação por causa do balão mesmo. Exato. Aí, no domingo, eu tava arrasada, cansada. E já tava pensando, meu Deus do céu, acho que eu não vou aguentar, não. Aí, aquela mesma primeira rebame do hospital que me pegou os meus dados, né? Ela tava lá naquele domingo e ela me viu chorando, a Marion, né? Ela me viu chorando e falou, Lissa, o que tá acontecendo? Vamos conversar? Enquanto eu fazia lá os meus exames, né? Não, depois que eu tinha feito os meus primeiros exames, aí ela falou, olha, tá tudo bem. Você tá nervosa por causa da sua saúde, da saúde do bebê, tá tudo bem. Aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, eu tô longe do Thiago, eu queria muito que ele estivesse aqui comigo, eu sei que se ele estivesse aqui comigo, as coisas já estariam diferentes, eu estaria mais calma, eu sei que eu preciso ficar calma para deixar o meu corpo fazer o que ele precisa fazer. Eu tô muito tensa, eu tô muito nervosa, eu não vou conseguir relaxar para que minha filha nasça, né? Tava muito tensa. E aí ela falou assim, então vamos fazer uma coisa diferente. Para toda regra tem exceção. E hoje a gente vai tentar, então, de um jeito diferente. Eu vou chamar seu marido aqui. Era domingo de manhã. O hospital era pequeno, né? E não tinha ninguém lá na ala Tava vazio. Só tinha... Eu era a única paciente deles lá. Poxa! Ela falou assim... Atendimento VIP. Exato. Ela falou assim, você é a única paciente aqui, então, para toda regra há uma exceção, eu vou chamar seu marido aqui e a gente vai te dar um dia de spa. Eu vou encher a banheira para você vai deitar lá, eu vou te fazer um chá, música, luz ambiente, e você vai tentar relaxar, então, do lado do seu marido, e vamos ver o que acontece por aí, porque ela sabia que aquilo iria me deixar mais calma. Era importante, também, né? Nossa, aquilo foi tão legal, eu não imaginava, né? Eu ganhei um presentão. Aí ela chamou o Thiago foi, e foi maravilhoso. Gente, eu comecei a sentir contração, vocês acreditam? Acredito. Eu comecei a sentir umas dorzinhas assim nas costas, eu falei, ai, Thiago, olha, a barriga tá ficando dura e tal, mas era tudo muito levinho, assim. E ele pôde ficar comigo enquanto eu fazia os exames e foi maravilhoso. Eu me reabasteci da energia que eu precisava, né, para continuar aquilo sem falar assim, quero desistir disso e ir para uma cesárea. E aí, não foi no domingo ainda que a Ana nasceu. Nossa! Tive que me despedir do Thiago. Ele teve que voltar para casa no fim do dia. Mas, eu tava ótima. E aquela noite eu dormi bem. Aliás, desde aquela noite eu não dormi. Sabemos. Aquela noite eu dormi muito bem. Eu reabasteci as minhas energias, assim. Foi sensacional. Aí no dia seguinte eu acordei disposta, falei, não, hoje eu vou sentar na bola, que elas me disponibilizaram aquelas bolas de pilates, aí eu sentava na bola, fazia exercício, subia dessa escada, eu tava feliz. Né? E ficava conversando com o Thiago pelo telefone e tal, e passei o dia assim, aí voltei a tomar remédio na segunda-feira, e aí a médica falou, Lissa, hoje nós vamos pegar pesado, então você vai começar com essa dosagem, e até o fim do dia, se você não tiver entrado em trabalho de parto, a gente vai chegar na dosagem máxima, porque, né, alguma coisa precisa acontecer. Eu falei, então tá bom, então vamos. Tava quase dando 42 semanas. Exato. Tava há 2 dias de chegar nas 42 semanas. Tá. Aí, então, naquele dia... Porque no domingo eu não tinha tomado remédio, né? A tentativa foi mais natureba. Então, eu fui medicada e aí, ao longo do dia, foi aumentando a dosagem.
E aí chegou à tarde, assim, eu comecei a sentir dor nas costas. E aí eu falei, nossa, tá incomodando aqui, sabe? Não conseguia sentar direito, ia fazer o CTG, tinha que ficar lá sentada naquela poltrona. Eu falava assim, posso ficar em pé? Porque eu não tô conseguindo ficar sentada. Tava doendo. Aí à noite, era mais ou menos umas 9h30 da noite, na segunda-feira, eu tava conversando com o Thiago pelo telefone e de repente eu escutei um estouro. Foi mais ou menos assim, ó. Sério? E de repente tudo ficou molhado. Nossa! Thiago, tava no telefone com ele. Acho que a bolsa estourou. E eu tava sentindo. E é instantâneo que sai água? E na hora, eu escutei o estouro, aquela pressão, uma pressão assim, estranha, né? E aí, uma água, assim, sabe? Eu, nossa, estourou a bolsa, né? Aí o Thiago, acho que vai ser hoje. Até vendo o Thiago falando isso. Só que aí a gente tava tanto tempo naquela tentativa que eu falei, não vamos criar expectativa. A expectativa já tava baixa. Novela mexicana. E, gente, depois que a bolsa estourou, as dores aumentaram exponencialmente. Foi assim, nossa, comecei a sentir dificuldade de ficar em pé mesmo. Caraca. Chamei a enfermeira e falei, olha, a bolsa estourou, eu acho que eu preciso ir lá, né, para baixo para poder fazer exame e ver o que tá acontecendo e tal. Ela, então vamos. Inclusive, essa enfermeira teve que me ajudar a ir para lá, porque ela até me ofereceu para ir numa maca, mas eu falei, não, eu quero ir andando, porque eu tava com muita dor. E aí ela foi me ajudando a caminhar até lá. Chegando lá, nossa, gente, eu já tava gritando de dor. E aí eu berrava de dor. E fui fazer os exames, já tinha contração. Aí a médica falou, vou chamar seu marido, porque vai começar. Agora vai. Aí ela chamou o Thiago, e o Thiago falou assim, que quando ele recebeu a ligação, a médica falou assim pra ele, não precisa vir correndo, vamos evitar qualquer acidente, tá bom? Venha com calma. Aí ele chegou. Ele foi a pé, não? Ele foi de bicicleta. Que legal. E não caiu, aí... né? Não caiu. Não caiu. Eu fico pensando essa pedalada como foi na cabeça do rapaz. Imagina como tava a cabeça dele. Quando fui de carro, tava assim, vou devagar. E ele conta que tava uma neblina, era uma noite de novembro. Ele falou que ele nunca tinha visto uma neblina tão densa, né? Alegria de viver, né, na Alemanha. Era mais ou menos umas 10 horas da noite, era que ele tava indo pro hospital. E aí ele chegou lá e ele me viu assim, berrando de dor, né? Na verdade, ele me ouviu antes de me ver. E era engraçado, né? Porque ele já chegou... Vocês conhecem o Thiago, né? Ele foi todo carinhoso, assim, querendo se oferecer para ajudar. Pra fazer uma massagem, pra pôr a playlist que a gente tinha pensado juntos. Gente, eu tava com tanta raiva naquele momento. Foi um death metal lá, não foi o... Não encosta em mim, eu tô com raiva. Tira a mão de mim, sabe? Eu tava com muita raiva porque eu tava com muita dor. E todo mundo tinha me falado que quando as contrações elas vêm e vão. E vão. Só que as minhas, quando elas iam, ainda doía muito. Eu sentia... Eu não tinha um minuto de sossego, sabe? A dor não ia embora. Nossa, e não era para ser assim, era para ficar, por exemplo, vem a contração e fica um tempinho sem e volta. E tu era direto. Tinha medicação, era direto, ficava... Talvez por causa dos medicamentos. Eu não sei, eu só sei que eu não conseguia... Eu sentia a contração chegando e a contração indo embora. Só que mesmo quando ela ia embora, ficava latejando ainda uma dor muito forte, sabe? E aquilo tava me deixando com muita raiva. Modo fúria. Modo fúria mesmo. A médica falou... A médica não, a Rebamen que estava lá trabalhando falou assim, você gostaria de experimentar um gás do riso? Eita! Aí é negócio que eu diverti.
E pra mim, qualquer coisa, sabe? Assim, eu até tava pensando, assim, com aquela dor tava me tirando a sanidade, assim. Eu tinha pensado em tomar analgesia, anestesia, mas quando ela me ofereceu aquilo, eu falei, ótimo, eu quero isso aí antes de ir partir pro modo mais, né? Porque eu queria que fosse, poxa, eu já tava fazendo tudo para que fosse o mais natural possível, ainda que tivesse a intervenção da indução e tudo mais. E eu não queria perder os meus movimentos, sabe? Eu queria poder me movimentar o máximo possível, que eu sabia que aquilo poderia ajudar. Então eu falei, eu quero esse gás, e aí eu queria um galão daquele gás daqui em casa agora. Um cilindro inteiro. Chama óxido nitroso, mas para mim podia chamar óxido maravilhoso. Eu respirava aquele negócio. Eu respirava aquele negócio e assim, a Riba me falou, olha, cuidado, você pode se sentir um pouco zonza, então se apoia bem aqui na maca, né, para evitar qualquer acidente e tal. Eu respirava aquilo e aquilo me dava uma paz. Ai, que delícia. Era engraçado porque eu sentia as dores, eu sentia a contração, eu sentia tudo, mas era como se não fosse no meu corpo. Nossa, que loucura! Era muito não doido, tem como era muito explicar. doido. E aí, ela falava assim, você respira isso quando a dor estiver chegando, né? Então eu falava assim pro Thiago, eu quero gás! Ai. Que cena. Parecia uma viagem, gente. Era uma coisa assim, olha, eu recomendo para quem quiser ter um filho. Eu comecei a lidar com as contrações de um jeito muito... foi muito bom. Engraçado. Foi muito bom. E aí eu perdi completamente a noção do tempo, porque eu acho que eu entrei lá na sala, sei lá, 10h30, 11 horas, eu nem sei. E quando eu vi, já era, sei lá, 1h da manhã. Eu tava naquela partolândia, né? Engraçadérrimo pra mim. Tava o maior barato. Que engraçado. E aí eu só lembro que de vez em quando eu via a Reba me falando assim, Lissa, você já tá com 8 centímetros. Nossa! Agora já tá com 9. Lissa, daqui a pouco já vai dar 10, sabe? Então assim, foi tudo muito rápido pra mim, entendeu? Foi muito, muito rápido. E de repente parou de doer. Não tinha mais dor nenhuma. Ela falou, agora não precisa mais do gás. E aí... Tu, por quê? Eu quero mais! eu quero mais. Mas, de fato, não tava mais doendo. E aí ela falou, daqui a pouco você vai começar a sentir uma pressão muito, muito grande, uma vontade de fazer força. Nossa, era muito forte, sabe? Eu sentia que a Ana precisava sair, eu precisava fazer força. Eu falei, eu quero fazer força. E aí, eu tive que fazer muita, muita, muita força. A Ana tava com a cabecinha, eu nem sei como é que fala mais, mas acho que ela tava com o pescoço assim, olhando para cima. E isso dificulta um pouquinho, né, a passagem, né? Então, elas me ajudaram, elas falavam assim, acho que fecha a boca e concentra toda a sua força, fecha as mãos, assim, eu não sei, elas me explicavam o que eu tinha que fazer, como é que eu fazia a força, sabe? E eu me concentrava, assim, pra fazer a força. Aí eu acho que lá, umas 2, 3 vezes fazendo muita força, a Ana nasceu. 2h21, 2h21 da manhã. E ela chorou na hora quando nasceu? Ela não chorou, ela nasceu de olho aberto, assim, sabe? O zoião aberto. Sim! Cabeluda, que eu não imaginava que eu teria uma filha tão cabeluda daquele jeito. É uma princesa. Ela é linda. É linda. Ela nasceu, ela chorou só um pouquinho depois, mas no momento em que ela nasceu, ela não chorou, ela deu uns resmunguinhos, assim, sabe? Eu lembro que a médica pegou e me deu ela assim, ela veio aqui pro meu peito, e assim, eu nunca tinha pegado um nenê tão pequenininho assim, né? Então ela tava aconchegada assim no meu peito. Aí, enquanto isso, o Thiago cortou o cordão umbilical. E aí ela tava aqui no meu peito e o Thiago falava assim, Lissa, você viu como ela é linda? E eu não conseguia ver o rosto dela. Que coisa mais linda! Porque ela tava tão, assim, apoiada assim, no meu peito. E ela era tão pequenininha. E, assim,
sei lá, eu nunca tinha pegado um nenê tão pequeno que eu tinha medo, né, de pegar, machucar, sei assim. como E o Thiago... Aí o Thiago falava assim, Lissa, você viu como ela é linda? Ela é linda. Eu não consigo ver a cabeça dela, eu não conseguia ver o rostinho dela, assim, sabe? E aí, a hora que eu olhei, assim, o rostinho dela, a Fer tá chorando. Tá. Eu vi o rostinho dela e, ai, nossa, me apaixonei. Não tem como você apaixonar. Ai, eu tô aqui ouvindo e imaginando e eu não tenho como não chorar. É muito emocionante ouvir. Eu lembro que eu olhei o olhinho dela e falei, nossa, ela tem meu olho, sabe? Ela tinha o olho bem puxadinho, assim. Eu não imaginava que ela fosse ser, assim... Ai, meu Deus do céu, tão linda. Ela ficou um tempão assim, né, no meu peito. Não sei nem descrever, gente. O que a gente sente nessa hora, né? É surreal. É surreal. É um negócio que não dá pra explicar. Eles, depois de um tempo, eles deixaram a gente ficar lá na sala por mais 1 hora, curtindo aquele momento. Aí o Thiago tirou umas fotos da gente, pedimos pra Rebame lá também tirar uma foto da gente, né? E aí o Thiago foi junto, né, pra ela fazer uns exames, faz aqueles primeiros exames, né? Sim. E tava tudo bem, e aí a gente pode subir pro quarto, e aí eles tinham um quarto familiar, um quarto de família que eu tinha pedido, né? Que legal, que bom. Hospital pequeno, essa é mais uma vantagem, porque não tava lotado, né? Com certeza. Então eles tinham esse espaço pra gente lá. A gente ficou 3 dias no hospital. Do pós-parto foi tudo bem lá no hospital também. Eu me senti... acolhida. Eu me senti, assim, acolhida, mas é difícil de explicar, gente, o que eu tava sentindo. É um misto de cansaço com toda a novidade. É tão difícil, né, explicar. Difícil, né? Tão difícil. Parece que você tá fora da realidade, assim, fora do mundo. Parece que você tá num mundo à parte, né? Não, simplesmente... que a gente falou, né? Eram 2 pessoas, agora tem mais uma pessoa que depende 100% de você. Exato. E é isso, né? Eu não sabia nem... E assim, eu tava pilhadona, sabe? Depois de ter passado tudo aqulo e eu tinha parido a minha filha. Não, mas eu não tava cansada. Eu tava cansada, mas eu tava a muita adrenalina, eu acho, sabe? O Thiago, depois que a gente... Exato. Depois que a gente subiu pro quarto, eu olhei pra cara do Thiago, ele tava assim, quase dormindo, sabe? De tão cansado que ele tava. E eu não, eu tava mal! 1000 por hora. O gás tava lá ainda. Sim, eu acabei de parir, sabe? Eu tava muito loucona ainda. Ai, não sei nem o que dizer. Aí foram pro quarto e como é que aconteceu? Daí vocês ficaram 3 dias lá e como é que foi? E a Ana ficou com vocês sempre? Sim, a Ana ficou com a gente. E vocês tiveram ajuda das Rebames no começo? Como é que foi? Não muita, né? Porque é o esquemão deles aqui. Eu lembro que eles vieram pra gente explicar como é que trocava a fralda, né? Mas igual vocês falaram no outro episódio, não é muito segredo, né? Mas a primeira vez é engraçado. A Fernanda filmou eu trocando. Verdade. A gente fez tanta coisa errada. Não vou divulgar isso. E, tipo, mas cara, deu certo. Aquele primeiro cocô lá é muito estranho, cara. Daí, muito estranho. Daí quando eu fui abrir a frase, eu falei, caraca, o que é isso? Teve uma vez, não foi a primeira vez que ela tinha feito cocô, porque esse cocô, ele dura alguns dias ainda, né? Isso. Parece aquele piche que os caras usam pra fazer asfalto, tá ligado? Eu só sei que teve uma vez que o Thiago foi trocar a fralda dela. Aí ele tirou a fralda suja, colocou ela em cima da toalha no trocador, e aí ela fez mais um cocô ali em cima da toalha, né? Aí ele pegou a Ana e colocou ela mais pro lado direito. Aí ela fez outro cocô. Tipo no futebol, quando o cara faz 3 gols, ele faz um rapinho. Ele pegou a Ana e colocou mais pro lado esquerdo. Ela fez mais um. Foi mais que eu 3. Meu Deus! A gente dava tanta risada que a gente teve que chamar ajuda. Eu também.
A gente teve que chamar ajuda. A Rebame veio, a enfermeira veio, né? Tudo bem? E o Thiago tava mole de tanto rir. Eu não consigo trocar a fralda dela. Ela faz um monte de cocô. Ai, meu Deus. Graças. Teve essas coisas, assim, né? Engraçadas. Pra mim, era muito difícil colocar roupinha na Ana, sabe? Era frio. O Benício nasceu no calor. A Ana eu nasceu no imagino, frio. eu tava falando pro Tomás sobre isso hoje, que agora que já tá frio, já é horrível colocar roupa. Imagina quando eles acabaram de nascer. Eles são todos molinhos. Não, e as roupinhas, e aqui na Alemanha, eles oferecem as roupinhas no hospital, né? Você não precisa levar roupinha pra, né? A roupinha era bonita lá, porque as nossas lá eram terríveis. Gente, era tudo regaçada, aquelas roupas. Meu Deus, coisa horrorosa. Tinha umas roupas de lá. Cheia de buraco, cheia de remendo. Igual. Né? Eu não me importo, pra mim a gente também usou. Na verdade, mas sabe, Tomás, eu era até bom que a roupa fosse tão esgarçada daquele jeito, porque era mais fácil de colocar, né? Sabe? Então, a gente puxava bem pra poder passar o pescocinho dela sem, sabe? Que é a pior parte, medo, né? Você é a Ana, né? Você sempre o pescoço é terrível. O pescoço, Então, ela usou aquelas roupinhas lá. O Beni também usou. Primeiras fotos dela são com aquelas roupas maravilhosas. No Brasil não ia ser assim, né? Não. A gente também, né, tava na pandemia, então não tinha visita, era só nós dois, né? O que, na verdade, eu acho até bom, porque a gente teve, também né... acho que é um momento tão importante, eu acho que o casal precisa desse tempo, né, com o bebê. Acho que sim, né? Um momento mais íntimo. Se conhecendo, assim. né? Exato. E outra coisa que a gente, quando teve alta, voltei pra casa, gente, eu me senti tão mal chegando em casa, assim, é claro, eu tava feliz, né, de voltar pra casa e tal, mas eu falava assim, Thiago, a gente não tem mais enfermeira aqui, a gente não tem mais médico aqui, se aconteceu alguma coisa. Você rola 4 cocô ao mesmo tempo aí, o que eu faço? Porque eu tava me sentindo tão bem assistida lá no hospital, sabe? Toda hora tava... Não, chegava comida toda hora, chegava gente toda hora pra ver se tava tudo bem, né? Os enfermeiros, os médicos, então... E de repente a gente tava aqui, nós três. Nós dois e um nenê. E agora o que eu faço com esse nenê? Chega em casa e faz o quê? Coloca onde? Fica põe. Assim. Eu cheguei em casa e fiz um tour aqui dentro de casa. Passei pela sala, fiquei na tua sala. Para apresentar o Benício. Foi assim, voltamos para casa e assim, eu tava com a pressão alta no hospital e eles falaram, né, para eu continuar controlando e que se eu tivesse mais algum problema com a pressão para voltar lá, eu tive que voltar depois de uma semana, minha pressão tava bem alta. Aí eu voltei, a Ana voltou comigo, ela voltou a usar as roupinhas do hospital. Mas esse é um capítulo à parte, né, do pós-parto, mas foi tudo bem, é mais um problema resolvido também. Que legal. E a Ana é linda, é uma princesa. Não, aquele cabelo dela é demais. O cabelo dela tá quase mais comprido que o meu. Sério? Caramba. Tá com 10 meses agora, Ana. 10 meses já. Nossa, passa muito rápido, Lissa. Muito. Ela vai fazer aniversário no Brasil, então, né? Ela vai. A gente vai estar no Brasil. Ai, que legal. Então. E eu amei, eu já tinha ouvido a tua história, mas amei ouvir novamente. Ela me ajudou muito durante a minha gestação, tu principalmente, Lissa, muito obrigado na minha gestação, no pós. Eu sempre falo pro Tomás que tu é uma das pessoas que... Ele mexe, surgiu umas dúvidas. Pergunta mas me ajudou. Mas é muito bom para essa troca, né? Cabeça. Poxa, que legal, Fê. E eu agradeço aqui o espaço para contar essa história. Eu amo falar disso, amo contar essa história. Percebi. Desculpa se eu falei muito. Não, que isso, eu adorei. Eu também adorei ouvir. Eu tenho certeza que vai ajudar outras mulheres também. Fazer um contraponto aí, né, Fernando? Que a sua foi mesmo. Isso, para mostrar que existem histórias lindas. A minha também foi linda, o meu parto, eu amo. E a tua uma história que também linda, de como tu lutou e conseguiu o teu tão sonhado parto normal. Deu certo, nasceu, né? Bem, saudável.
Isso que importa. O que importa são os ossos, não importa a maneira que nasceu, o que importa é que eles são saudáveis, estão com a gente, né? Concordo. E eu não vejo a hora da Ana conhecer o Benício, gente. Nem fala. Uma caixa criançada aí fazendo bagunça. É verdade. Pensou? Meu Deus do céu. Que legal. Gostoso. Que legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Então tá, agradeço a presença aí. Foi bem legal ouvir a história. Eu agradeço vocês, gente. Muito obrigada por me convidarem. Tá bom, então. Valeu, galera. Tchau. Tchau.